capítulo 4, o místico sol da meia-noite. Esotericamente e desde tempos imemoráveis, o sol é venerado como dador de vida, porque a multidão era incapaz de ver, além do símbolo material, uma grande verdade espiritual. Contudo, além daqueles que adoravam a órbita celeste, que é vista com os olhos físicos, sempre houve e continua a haver uma pequena, mas crescente minoria, um sacerdócio consagrado mais pela retidão do que pelos rituais, que viu e vê as eternas verdades espirituais por trás das formas temporais e evanescentes que revestem essas verdades nas mudanças das vestes cerimoniais conforme o momento e as pessoas a que foram originalmente destinadas. Para eles, a lendária estrela de Belém brilha todos os anos como o místico sol da meia-noite, quando os três atributos divinos, vida, luz e amor, penetram em nosso planeta no solstício de dezembro e começam a irradiar do centro do nosso globo. Esses raios de esplendor e poder espirituais inundam o nosso globo com uma luz sobrenatural que envolve todos sobre a Terra, do mais insignificante ao mais importante, sem distinção alguma. Todavia, nem todos podem participar desse maravilhoso dom na mesma medida. Alguns conseguem mais, outros menos, e alguns nem participam da grande oferta de amor que o Pai preparou para nós em seu Filho unigênito, porque ainda não desenvolveram o imã espiritual, o Cristo menino interno, que sozinho pode nos guiar ao caminho, à verdade e à vida. Que adianta o sol brilhar se eu não tiver olhos para ver? Como saberei que o Cristo é meu, a não ser através do Cristo em mim? Essa voz silenciosa dentro do meu coração é o penhor do pacto entre Cristo e eu. Ela transmite para a fé a força do feito. Essa é, sem dúvida, uma experiência mística que soa verdadeira para muitos de nossos estudantes, tão verdadeira como a noite segue ao dia e ao inverno segue o verão. A menos que tenhamos Cristo dentro de nós, a menos que um maravilhoso pacto fraternal de sangue tenha sido consumado, não podemos ter parte do Salvador, embora os sinos de Natal nunca parem de soar. Contudo, quando Cristo se formar em nós, quando a Imaculada Concepção se tornar uma realidade em nossos próprios corações, quando nós nos prostrarmos aos pés do Cristo recém-nascido para lhe oferecer os nossos presentes, dedicando a natureza inferior ao serviço do eu superior, então e só então as festividades natalinas serão compartilhadas por nós ano após ano. E quanto mais arduamente tenhamos trabalhado na vinha do Mestre, mais clara e distintamente poderemos ouvir a voz silenciosa dentro dos nossos corações, sussurrando o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ouviremos uma nova nota nos sinos de Natal, como nunca ouvimos antes, pois em todo ano não há dia mais feliz do que o do nascimento de Cristo, quando ele renasce na terra, trazendo com ele presentes para os filhos dos seres humanos,
presentes que significam a continuação da vida física, porque sem essa vitalidade e energizante influência do Espírito de Cristo, a terra permaneceria fria e árida. Não haveria uma nova canção da primavera, nem os pequeninos coristas da floresta para alegrar os nossos corações à chegada do verão. A pressão gélida dos polos boreais manteria a terra agrilhoada e muda para sempre, nos impossibilitando de prosseguir em nossa evolução material tão necessária para aprendermos a usar o poder do pensamento por meio de apropriados canais criativos. O espírito de Natal é, pois, uma realidade viva para todo aquele que já desenvolveu o Cristo interno. O homem e a mulher comuns sentem esse espírito somente nas proximidades das festas natalinas, mas o místico iluminado pode vê-lo e senti-lo meses antes e meses depois do seu ponto culminante na Noite Santa. Em setembro, ocorre uma mudança na atmosfera terrestre. Uma luz começa a reluzir nos céus. Essa luz parece permear todo o universo solar. Gradualmente, vai crescendo em intensidade, parecendo envolver o nosso globo. Então, ela penetra na superfície do planeta e, pouco a pouco, se concentra no centro da Terra, onde os espíritos grupo das plantas residem. Na Noite Santa, ela alcança o mínimo do seu tamanho e o máximo do seu esplendor. Então, começa a irradiar a luz concentrada, fornecendo nova vida à Terra para que essa prossiga com as atividades da natureza no ano entrante. Isso é o começo do grande drama cósmico, do berço à cruz, que acontece anualmente durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Cosmicamente, o Sol nasce na mais longa e escura noite do ano, quando o signo zodiacal Virgem, a Virgem Celestial, está no horizonte oriental à meia-noite para dar à luz o Filho Imaculado. Durante os meses que se seguem, o Sol transita pelo violento signo de Capricórnio, onde, misticamente, todos os poderes das trevas se concentram em frenético esforço para matar o portador da luz, uma fase do drama solar que é apresentado misticamente no episódio da perseguição movida pelo rei Herodes e da fuga para o Egito a fim de escapar da morte. Quando o Sol entra no signo de Aquário, o portador da água, e em fevereiro, estando o Sol ainda em Aquário, temos a época das chuvas e tempestades, e do mesmo modo que o batismo misticamente consagra o Salvador à sua obra de serviço, assim também a abundância de umidade que desce sobre a terra a torna amaciada e pronta para que possa produzir frutos que preservam a vida de todos os que nela habitam. A seguir, o Sol transita pelo signo de Peixes. Os peixes, nessa altura, os estoques de alimentos do ano anterior já foram quase totalmente consumidos, de forma que as provisões dos seres humanos ficam escassas. Temos, por conseguinte, o longo jejum da Quaresma, que misticamente representa para o aspirante o mesmo ideal mostrado cosmicamente pelo Sol. Nesse momento do ano ocorre o Carnivale, o adeus à carne, pois todo aquele que aspira à vida superior precisa algum dia se despedir da natureza inferior
com todos os seus desejos e se preparar para a Páscoa que, então, se aproxima. Em abril, quando o Sol cruza o equador celestial e entra no signo de Áries, o Cordeiro, a cruz se ergue como um símbolo místico que o candidato à vida superior precisa aprender e, em seguida, aprender a abandonar o veículo mortal e começar a escalada para o Gólgota, o lugar na caveira, e daí cruzar o limiar do mundo invisível, finalmente, imitando a subida do sol para os céus do norte, ele precisa aprender que o seu lugar é com o Pai, e com todo fervor deve se elevar até aquele exaltado lugar. Assim como o Sol não permanece naquele elevado grau de declinação, mas ciclicamente desce para o equinócio de setembro e solstício de dezembro, a fim de completar novamente o ciclo para o benefício da humanidade, do mesmo modo, todo aquele que aspira se tornar um caráter cósmico, um salvador da humanidade, precisa ser preparado para se oferecer, muitas vezes como um sacrifício em benefício de seus semelhantes. Esse é o grande destino colocado diante de nós. Cada um é o Cristo em formação, se o quiser ser, porque, como disse Cristo aos seus discípulos, aquele que crê em mim fará também as obras que faço, e maiores ainda. Além disso, e de acordo com a máxima, a necessidade do ser humano é a oportunidade de Deus. Nunca houve tão grande oportunidade de imitar o Cristo, de fazer as obras que ele fez, como nos dias atuais, quando todo o continente europeu vive sob o paroxismo de uma guerra mundial e quando o maior de todos os cânticos de Natal, paz na terra e boa vontade entre os homens, parece mais longe de se concretizar do que nunca. Temos em nós o poder de apressar o dia da paz ao falar, pensar e viver em paz, pois a ação conjunta de milhares de pessoas transmite uma impressão ao espírito de raça quando a ele é direcionada, especialmente quando a lua está em Câncer, Escorpião ou Peixes, que são os três grandes signos psíquicos mais apropriados para trabalhos ocultos dessa natureza. Usemos os 2 dias e meio que a lua transita por cada um desses signos para propósito de meditar sobre a paz, paz na terra e boa vontade entre os homens. Todavia, ao fazê-lo, estejamos certos de não tomar partido a favor ou contra por quaisquer das nações conflitantes. Lembremos a todo instante que cada um dos seus membros é nosso irmão. Cada um merece o nosso amor tanto quanto o outro. Vamos manter o foco do pensamento de que nós queremos é ver a fraternidade universal ser realizada sobre a terra, ou seja, a paz na terra e boa vontade entre os homens, a despeito de terem os combatentes nascidos de um lado ou de outro das linhas imaginárias traçadas nos mapas ou como eles se expressam nesse, naquele ou em qualquer outro idioma. Oremos para que a paz possa reinar sobre a terra, uma paz duradoura e uma boa vontade entre todos os seres humanos, não importando quaisquer diferenças de raça, cor ou religião. Na medida em que tenhamos êxito em formular com os nossos corações e não apenas com os nossos lábios,
Com essa prece impessoal a favor da paz, anteciparemos a chegada do reinado de Cristo para recordar que é a Ele que estamos todos destinados na época oportuna. O reino dos céus, onde Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores.